Olá novamente a todos os que estão assistindo a esse vídeo, aos irmãos que estão levando a verdade através dos seus vídeos, a quem ainda está no sistema religioso, e que aos poucos vai chegando à conclusão de que a coisa certa a ser feita é abandonar o sistema, que foi criado para nos levar ao erro e nos afastar daquilo que nosso Pai, o Messias, realmente deixou como ensinamento para nós. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas pela qualidade do áudio dos vídeos anteriores, porque eu gravei em um lugar não muito apropriado, devido pela acústica do lugar, meio fechado, e também estava muito cansado, pois já era de madrugada, irmãos, mas ultimamente é o único horário que tenho disponível para gravar. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho muita habilidade para gravar vídeos, e estava com bastante dificuldade, mas eu estou usando agora, a partir desse vídeo, um outro programa, e quero ver se melhora um pouco. Não tenho uma máquina boa também, eu uso meu notebook, que já tem algum tempinho de uso já, então peço perdão aos irmãos aí, mas temos que fazer com o que tem, Bom, continuando, irmãos, com os vídeos, falando sobre as mentiras ensinadas no sistema religioso. Hoje quero falar sobre uma das mentiras mais sérias e mais polêmicas ensinadas pelo sistema, que é a respeito do batismo no Espírito Santo. Mais especificamente, a questão das línguas estranhas. Bom, que vem a ser o batismo com o Espírito Santo, de acordo com o sistema religioso. Os mestres e pastores do sistema, eles ensinam tanta coisa sobre o que vem a ser o batismo, que tive a ideia de pesquisar na internet o que é mais ensinado a respeito do batismo nas denominações, até que cheguei a um vídeo de um pastor que mostra uma visão bem aceita em quase todas as denominações sobre o que é o batismo, e dando algumas dicas de como receber o batismo. Confesso aos irmãos que quando eu assisti ao vídeo me desanimei um pouco, porque falei com nosso Pai em espírito: Pai, como desatar esse nó que eles criaram? E cheguei à conclusão, irmãos, que nós devemos ficar calmos e, infelizmente, aceitar que essas pessoas só vão acreditar na verdade depois que passarem pela tribulação, irmãos. Não tem jeito. Mas vamos continuar tentando mostrar, a verdade de acordo com o que nós entendemos, E quem tiver que entender, irá entender. Nunca fui de acordo, irmãos, em fazer um vídeo mostrando a imagem de alguém, criticando o que a pessoa está dizendo, sem que ela tenha dado autorização ou esteja presente, no Hangout, por exemplo, para ter como responder às críticas. Por isso vou usar apenas o áudio, para não expor a pessoa, esse pastor, e talvez eu coloque o link do vídeo para quem quiser assistir o vídeo original, fique à vontade depois, Bom, então vamos ao vídeo do pastor ensinando o que é o batismo e dando dicas de como fazer para ser batizado. A paz do Senhor, meus amados ouvintes. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Você que talvez tenha até desistido, de receber o batismo com o Espírito Santo, mas hoje você vai conhecer alguns segredos que faz com que a pessoa receba mais rápido
o batismo com o Espírito Santo, mas eu vou dizer bem claro, se você colocar em prática o que você vai aprender hoje aqui, tá bom? Primeiro, vamos entender que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. O próprio João falou, ele tem a pá na sua mão, mostrando o que o ferreiro naquela época fazia, né? Pegava a pá e colocava cheia de brasas vivas e colocava sobre uma bigorna e ali ia batendo nas espadas, nas lanças, enfim, nos bicos das lanças, nas ferramentas como machado, e vai por aí fora. Ele usava muito essa pá para pegar as brasas de fogo. Diz que Jesus tem na mão essa pá para jogar em você uma brasa de fogo viva do altar. Amém? Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Algumas coisas, fatores que nós temos que entender é o seguinte: Jesus mandou os discípulos ir de 2 em 2, e eles foram de 2 em 2, expulsaram o demônio, curaram enfermos, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Bom, irmãos, preste atenção que ele afirma que os discípulos já expulsavam demônios e curavam enfermos. Então lhes pergunto, se eles faziam isso, os demônios tinham algum poder sobre a vida deles? Que tipo de poder, além de expulsar demônios e curar enfermos, que nosso Pai prometeu, ou que o Messias disse que eles teriam? Veja que logo mais à frente ele dirá que o batismo é um revestimento para nos proteger dos ataques dos caídos, entrando em contradição, porque se ele já antes do Pentecostes, no caso, já expulsavam os demônios, é porque já tinham autoridade sobre eles. Sendo assim, vamos ver mais adiante que no dia de Pentecostes, que é o assunto principal do vídeo, eles receberam o dom de falar outros idiomas para levar a mensagem do Messias a todos os povos, nações e línguas. Vamos continuar com o vídeo aqui. A Bíblia relata que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós. Ele passa daquele momento. Bom, irmãos, vou fazer uma pausa aqui só para acrescentar alguma coisa. O termo aceitar Jesus não existe nas Escrituras. O que supõe-se que ele esteja falando é do que está escrito em Romanos 10:9. Vamos ler desde o versículo 6. Romanos 10, versículo 6 em diante. Acho que o título desse texto é: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Neste texto, me parece que os judeus, aqueles que eles estavam sendo, vamos supor, evangelizados, depois da morte do Messias,
estavam duvidosos, né, da vinda do Messias do céu. Eles não estavam acreditando que o Messias veio do céu para cá, e também da sua ressurreição. Mas veja que o texto diz que se com a tua boca confessares a Jesus, ao Senhor Jesus, né, ou melhor dizendo, ao Messias, e não confessar publicamente, tendo que ter testemunha, né, constrangendo a pessoa, fazendo algo que o Messias não pediu, o texto é claro que a pessoa tem que confessar a Ele, mas eles usam isso e fazem muitas vezes as pessoas se ajoelharem em frente a um púlpito ou altar e dizer publicamente que eu aceito Jesus. Porém, não vou bater nessa tecla porque com certeza eles vão usar o argumento de que João Batista batizava as pessoas publicamente. Então, sei que isso dá muito pano para manga, né? Mas só quis comentar essa fala dele aí, irmãos. Tá? Vamos continuar um pouco mais com o vídeo. Diante habitar em nós. Então os discípulos foram de 2 a 2, mas eles foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, aqui veja que ele afirma que os discípulos foram de 2 em 2 e já estavam cheios do Espírito Santo. Mas será que isso é verdade? Vamos ver quando realmente as Escrituras dizem que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Vamos ler Atos 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, será que eles foram cheios 2 vezes? Será que aconteceu 2 vezes isso? Ou é mais uma mentira ensinada por eles? Mas vamos continuar com o vídeo. Hoje nós vamos saber a diferença das pessoas cheias do Espírito Santo para batismo com o Espírito Santo. Esses mesmos discípulos, depois de ter expulsado demônio, curado enfermo, tiveram que aguardar lá em Pentecoste o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Esses mesmos discípulos. Mais uma vez eu pergunto, irmãos, como eles não estavam revestidos de poder, ou seja, como não tinham poder sobre as suas vidas, se eles estavam curando e expulsando demônios? Na verdade, eu acho que eles faziam isso porque o Messias deu autoridade para eles, né? Você verá logo mais no vídeo que é isso que ele afirma, ser revestido de poder, ter sobre a sua vida uma proteção contra os demônios. Mas como eles expulsavam demônios se até aquele momento eles não tinham proteção e os demônios poderiam afetar de alguma forma a vida deles? Veja que ele já começou a induzir a pessoa a crer no que ele pensa, né? Vamos continuar com o vídeo. Né? Hoje nós vamos saber a diferença, o que é batismo com o Espírito Santo, o que é movimento do Espírito Santo e o que é a pessoa estar cheia do Espírito Santo, né? Hoje nós vamos saber tudo isso. Então eu gostaria que você prestasse atenção em alguns fatores importantes doutrinários. Depois nós vamos falar dos segredos importantes que você deve guardar e praticar para você receber mais rápido o batismo com o Espírito Santo. É infalível. Se você fizer, você vai receber. Preste atenção. Primeira coisa, Jesus ficou 40 dias pregando depois de morto. E depois, por espaço de 40 dias, né, ele falava das coisas concernentes ao reino dos céus. Depois,
Disto está escrito em Atos capítulo 1, versículo 3, né? Depois de ficar 40 dias pregando, ele subiu ao céu e pediu para os irmãos aguardar em Jerusalém. Esses irmãos que viram ele subir aos céus, foi mais ou menos 500 irmãos. 500. Preste atenção, 500. A Bíblia relata em Coríntios que foi 500 irmãos que viram Jesus subir aos céus. Desses 500, ficaram só 120 orando. Quer dizer que dos 500 ficou 120. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, está dizendo: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então, quem ficou resistindo ali em oração? O segredo é resistência em oração. Quem ficou resistindo? 120 pessoas. O resto dos 500 foi tudo desistindo, foi abandonando, foram embora, mas ficou 120 ali orando. E quem eram esses 120? Preste atenção. Quem eram os 120? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão já era de quase 120 pessoas, 120 almas. Preste atenção, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para ver Maria sendo batizada com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Eu queria estar lá para ver isso. Irmãos, ele afirma que no momento do Pentecoste, Maria e os demais foram batizados e falaram línguas estranhas. Preste bem atenção nessa afirmação que ele deu. A palavra estranha. Pelo que eu vi nas escrituras, não está escrito estranha, está escrito desconhecidas, né? Eu não pesquisei essa diferença, mas eu creio que pode ter uma diferença, né, de estranho e desconhecido, né? Vamos ver aqui no dicionário, que eu dei uma pesquisada sobre a palavra estranho ou estranha. Estrangeiro, externo, o que é de fora, alheio, sem qualquer ligação com, extraordinário, surpreendente, impróprio, repreensível, indivíduo estranho, né? São aplicações, né? Pessoa que não pertence a uma corporação ou a uma família, né? Aí aqui a gente pode fazer uma adaptação para língua que não pertence a um conjunto de línguas, né? Mas eu acho que tem uma diferença da palavra estranha e desconhecidas, né? Bom, vamos ler o texto de Atos, e ver se realmente ninguém conhecia o que eles estavam falando. Pois se estavam falando uma língua estranha, né, de acordo aqui com a definição que a gente viu no dicionário, ninguém poderia entender o que estava sendo dito, né? Vamos ler então Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem.
E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Presta atenção. Eles estavam entendendo o que estava sendo falado. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Irmãos, a primeira coisa que temos que analisar é o Messias, antes de subir ao céu, o que ele disse aos discípulos. Vamos ler Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, novos idiomas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sendo assim, irmãos, o Messias ordenou que eles fossem pregar por todo o mundo, e também disse que eles falariam novas línguas. Por exemplo, Pedro falava, vamos supor, aramaico, Ele pode ter recebido o dom de falar grego, ou de falar latim, ou hebraico, ou a língua medo, ou acádio, a língua dos assírios e babilônicos, ou a língua frígia, etc. Se você pesquisar, você verá que tinham mais idiomas falados no mundo naquela época. Vamos analisar mais uma vez o texto de Atos, agora já com essas informações acerca dos idiomas, e ver se realmente ali tem alguma referência sobre falar a língua dos anjos. Vamos voltar aqui um pouquinho o slide de Atos aqui. A partir do verso 4. E todos... só um minuto, irmão. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja que ali não aconteceu nada de língua dos anjos, foram outros idiomas. No verso 5 fica claro que ali haviam homens de todas as partes do mundo,
sendo assim vários povos e idiomas juntos, e cada um deles ouvia pelo menos um dos que receberam o dom falando no seu idioma natal. Analise racionalmente se eles tinham que cumprir aquilo que o Messias ordenou, como eles iriam fazer se haviam vários povos e idiomas diferentes naquela época. Vamos ler um pouco mais aqui. Vamos continuar aqui a leitura de Atos, depois do verso 12. Opa, só um minuto, irmãos. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, irmãos, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Irmãos, desculpem aqui, mas eu não coloquei o verso 15, né? Fui só até o verso 12, tá? Desculpem. Mas se vocês lerem ali, continuarem lendo depois do verso 12 ali, no verso 15 mostra que esses homens ficaram tão felizes, né, que quem os olhava pensaram que eles estavam bêbados. Mas pense comigo, quanto tempo demora para alguém aprender um idioma? Talvez anos. Agora pense você aprender um novo idioma em fração de segundos. Você iria ou não ficar contente e sair falando o outro idioma, né? Isso provavelmente que chamou a atenção e fez que as pessoas que estavam na hora ali, ao redor ali, pensaram que eles estavam bêbados, né? Embriagados, tá? Vamos continuar com o vídeo então. Diz que Maria, mãe de Jesus, também estava lá resistindo em oração. É uma daquelas que foram batizadas com o Espírito Santo e falaram em línguas. Que coisa linda, né? É as coisas de Deus. Os benefícios de você ser batizado com o Espírito Santo. Por que você deve querer buscar o revestimento de poder? Por quê? Preste atenção. Primeiro benefício, revestimento de poder. Jesus só fez milagre depois que foi batizado com o Espírito Santo. O que é? Irmãos, veja a hipocrisia que ele falou aqui, que ele acabou de falar, né? Que o Messias só fez milagre depois que João batizou, banhou ele com água, né? Como ele pode afirmar que o Messias só fez milagres depois de ser batizado com água, se o batismo de João não era para dar poder para ninguém, e sim uma demonstração de arrependimento? E além disso, era o próprio Messias quem iria batizar a todos com o Espírito. Será que ele precisou adquirir poder no batismo com água de João para batizar todos? Ou ou ele mesmo já veio nessa terra com a sabedoria, com o Espírito? Ele já veio nessa terra, porque quando ele era criança, né? Quando ele era criança que levaram ele no templo, ele conversava com os fariseus da época, os saduceus, os mestres ali, e todos ficavam abismados com a inteligência do Messias, né? Que ele falava coisas que os adultos não tinham como responder, né? Como rebater o que ele falava. Então, Messias nunca, não tem nada a ver que ele precisou ser batizado com água para que depois fazer os milagres. Isso é uma hipocrisia, chega a dizer uma blasfêmia falar isso, que
que Messias, se não tivesse sido banhado com água ali, não ia poder curar ninguém. Vamos ver se o batismo de João, qual era a finalidade daquele batismo. Mateus 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O motivo do Messias ter feito milagres depois do batismo de João foi porque o ministério dele iniciou ali, após o encontro dele com João. Veja que o próprio João falou, né? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, né? João estava preparando o caminho para o Messias, e nada mais lógico e justo que João fosse o primeiro a saber que ele havia chegado, né? Então, dali para frente que iniciou o ministério do Messias, né? De forma completa, assim, né? Dali para frente, né? Porque João anunciava a ele que depois dele viria o Messias. Então, o primeiro que tinha que saber que o Messias veio era João, né? Vamos continuar mais um pouco com o vídeo. Revestimento, eu estou revestido. Eu botei um casaco em cima dessa blusa. Se eu tivesse só com a blusa, eu estaria vestido. Mas como eu coloquei um casaco em cima da blusa, eu estou revestido. E se eu colocar um casaco em cima desse casaco, e outro casaco em cima desse casaco, em cima do outro, eu vou passar a ficar revestido. Revestimento de poder é porção dobrada do Espírito Santo na vida da pessoa. Então você deve ter esse revestimento para você combater contra as hostes infernais do inimigo das nossas almas, né? Jesus mesmo foi revestido, precisava desse poder. E é Deus, o Filho de Deus, né? Nos deu também esse dom maravilhoso. Ele disse, os apóstolos, quando eu estiver lá no céu... Mais uma vez ele afirma, irmãos, que é necessário esse revestimento para combater os demônios. Então, ressalto que já foi dito, os discípulos já expulsavam demônios antes do batismo, então já estavam combatendo as hostes espirituais. E se os discípulos já faziam isso, como ele afirma que o Messias precisou desse suposto revestimento? Totalmente incoerente, né, irmãos? Ou seja, os discípulos não precisaram e o Messias precisou. Bom, vamos continuar o vídeo, tá? Assentado à direita de Deus, eu vou clamar o Pai, e o Pai vos dará o Espírito Santo. Eles lá no dia de Pentecostes esperando. De repente, quando todo mundo começou a falar a língua, um olhava para o outro e dizia consigo mesmo, ele chegou lá em cima. Ele chegou lá em cima e ele rogou o Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo. Jesus vai batizar você também, eu tenho certeza absoluta. Muito bem. Então, outra coisa importante, línguas edifica a si mesmo, sentindo Deus fortemente em você. O que fala em língua edifica a si mesmo. Então, primeiro você vai ter revestimento de poder. Segundo, você vai edificar a si mesmo. Quando você estiver abatido, triste, você começa Deus a te visitar, você começa a se edificar, né? A se fortalecer, sabendo, puxa vida, eu não estou sozinho nessa terra. Ele está comigo e Ele está em mim. É a coisa mais linda do mundo, né? Bom, nessa parte ele com certeza está falando do texto de 1 Coríntios 14, versículo 4, né? Vamos ler esse versículo isolado, irmãos. O que fala em língua desconhecida, veja só, não está escrito estranha, desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora gostaria de analisar com vocês todo o contexto do capítulo, para que eu possa lhes mostrar
qual o real entendimento do que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, né? Vamos ler 1 Coríntios 14, o versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que estava acontecendo aqui é que depois que eles receberam o dom de falar em outros idiomas, eles ficavam falando sem precisão para pessoas que não entendiam aquela língua. Por exemplo, um irmão que recebeu o dom de falar em grego ficava falando na presença de pessoas que falavam em hebraico, ou medo, ou a língua meda, né? Ou outro idioma. Né? Vocês conseguem entender? É igual a uma pessoa hoje que fala inglês fluentemente, ficar falando inglês numa roda de amigos que não sabem falar inglês. E assim os amigos ali ficam constrangidos, né? E se tem alguém perto que não é dos amigos, vai pensar o quê? O cara tá louco ali no meio deles, né? Espero que possam estar me entendendo, né? Que apesar deles terem sido presenteados com esse dom, tinha pessoas imaturas que estavam fazendo isso. Por isso Paulo escreveu os advertindo. Vamos continuar lendo e vocês vão entender que é disso que se trata o texto. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui está dizendo que quem profetiza, ou seja, quem ensina as escrituras, alimenta as pessoas e as ensina aquilo que é correto e errado, ou seja, quem profetiza, no caso, é isto, né? Ensinar, alimentar as pessoas, né? Partir, né? E por outro lado, quem fala em línguas, ou quem fala um idioma que não é conhecido de quem está perto no momento, só fala com ela mesma, ou seja, ensina a si próprio, né? Pois só você entende esse idioma, né? Vamos agora versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, né? Ou seja, que partam o pão, né? Porque o profetizar é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo que ele não quer que as pessoas deixem de falar outros idiomas, mas que ensine a verdade para que todos recebam aquele ensinamento. Por isso ele diz que o que profetiza, ou seja, quem ensina, é maior do que aquele que fica falando em línguas ali, a qual ninguém que está presente pode entender, a não ser se a pessoa falar em outro idioma, mas revelar o que disse, ou seja, ficar fazendo a sua própria tradução simultânea, né? O que é realmente desnecessário, né? Veja que Paulo estava sendo, né, pegando leve, né? Tá falando com um carinho, né? Mas acho que ele estava meio querendo. Vamos ler o versículo 6 em diante. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo,
e nenhuma delas é sem significação, né? Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, né, para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Tá? Irmãos, aqui eu quero voltar um pouquinho só no verso 10 aqui, que ele diz ali, né? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Irmãos, eu não sei se naquele momento ali da igreja ali, Paulo estava ali, já não sei se já não tinha alguém ali, ou sei lá, algum caído ali, que já estava começando a infiltrar esse negócio lá no meio deles, né? Porque Paulo falava vários idiomas, né? Então, pode ser até que, além disso, além de ficar falando uma língua, um idioma desconhecido para as pessoas ali, pode ser que até naquele momento ali já começou alguém introduzir essas coisas ali, né? Mas não dá para saber, né? Versículo 12. Não, versículo 11, né? Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, será como dois irracionais conversando, dois loucos, bárbaros, né? Um conversando com o outro, né? Versículo 13 agora. Por isso que fala em língua desconhecida, né? É uma língua que não é uma língua estranha, veja, que aqui fica bem mais claro, que fala em língua desconhecida para as pessoas, né? Ore para que a pessoa, para que a possa interpretar, né? Não, aqui também pode ser que até a pessoa que estava falando não estava entendendo, não sabia o que estava falando, né? Então pode ser aquilo que eu falei antes, pode ser que a pessoa já estava infiltrando ali pessoas ali fazendo isso, né? Ou sei lá, até caídos no meio ali, não dá para saber, né? Mas a pessoa falava e nem né? Ali começou isso aí, de não saber o que está falando, né? É por isso que Paulo falou, então você ora para que possa interpretar, né? Ele estava repreendendo essas coisas. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, né? Ou seja, se eu orar nesse outro idioma ali, que, né, eu estou orando, estou fazendo bem, mas eu mesmo não estou entendendo o que estou falando, então o entendimento não tem proveito nenhum com o entendimento. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes, né? Está dizendo aqui, se você tiver, no caso, ensinando alguém, né, em uma língua desconhecida, né, como é que a pessoa vai, no caso, concordar com aquilo que você está falando, se ela não sabe o que você está dizendo, né? Veja 17, ó, porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, você pode estar falando em algo muito bom, muito importante, mas o outro não aprende nada, né? Então veja que ele é totalmente contrário a isso, né? Resumindo, né, Paulo deixa claro que não tem proveito algum falar em um idioma que ninguém possa entender, e que tinham até pessoas que receberam o dom de falar, né, outro idioma, línguas, né, e que nem ele, alguns deles mesmo
nem eles sabiam o que estava falando, né? Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos, né? Vejam que ele está dizendo que ele fala mais línguas do que todos os demais. Só que, preste bem atenção, ele não fala todas as línguas, ele fala mais, mas não todas, né? Porque no final eu vou comentar sobre isso. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, prestem atenção que o texto fica cada vez mais claro que está se referindo em falar outros idiomas. Daqui para frente fica mais claro. Vamos para o versículo 20 em diante. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Veja só, chamou de meninos, chamou de imaturos. Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei. Veja só, que estava a profecia que estava na lei. Por gente de outras línguas, né? Pessoas de outras nações, e por outros lábios, né? E pessoas de outras nações e outros idiomas, falarei a esse povo, né? Provavelmente se referindo aos judeus, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor, né? Então veja só que a profecia é clara em dizer que aconteceria que pessoas de outras nacionalidades que falam outros idiomas falariam no mesmo idioma que essas pessoas, que os judeus provavelmente, e ainda assim eles não iriam ouvir, né? Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Veja só, as línguas, ou seja, são um sinal, o propósito delas é para ser usados para pessoas de outros, que falam outros idiomas, né? Para que elas possam, no caso, aprender da verdade, receber o pão da vida, né? E a profecia, ou seja, o ensino, não é um sinal para os infiéis, né? Aquele que ensina, partir o pão, no caso, mas para os fiéis, né? Ou seja, ele quer dizer que o dom de idiomas e línguas é para ser usado para buscar outros povos, não para ficar falando entre eles mesmos ali. 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, irmãos, me desculpe se eu estiver falando besteira aqui, mas eu acho que indoutos são pessoas que não têm conhecimento, eu acho. Assim que não é. Indoutos, pessoas que não tinham conhecimento da palavra, eu acho que é isso, tá? Se eu estiver falando besteira aqui, me perdoe, né? Não dirão porventura que estáis loucos, né? 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. 25. Portanto, os segredos do seu coração ficaram manifestos, né? Ou seja, aquilo que você tinha para passar, as pessoas ficaram sabendo, manifestou, né? E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, né? A pessoa, no caso, entendendo a mensagem, ela vai reconhecer o erro dela e ela vai se voltar ao nosso Pai, né? Publicando que Deus está verdadeiramente entre nós, né? 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, né? Língua desconhecida, veja só, irmão, que se fosse língua dos anjos, por que nunca Paulo citou isso? Nunca foi citado isso. Língua dos anjos, você fala desconhecida. Por quê? Nós falamos uma aramaico aqui, aí o cara vai falar
grego, vem falar outro idioma, né? Então é uma língua desconhecida para eles, né? Faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, Paulo já advertiu ali que tem que haver uma pessoa interpretando o que está falando, justamente para cortar, talvez, até a atuação de caídos no meio ali. Anjos caídos ali, usando pessoas, falando besteira lá dentro. Veja só, desde aquela época, irmãos. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Agora, irmãos, principalmente para quem está no sistema religioso ainda, assim como eu estive, algo que acontece com frequência nas igrejas é receberem a visita de algum pastor ou pregador de outro país, né? E sempre quando esse está pregando, é necessário que alguém traduza o que ele está falando, né? A gente vê isso na televisão, né? Sempre. Agora te pergunto, quando você vê um pastor de outro país, que vem geralmente nesses grandes congressos aqui no Brasil, que nunca fez curso de língua portuguesa, né? Que não aprendeu, né? Pregar aqui sem precisar de um intérprete. Ou digo mais ainda, você já viu ou ficou sabendo de algum pastor ou pregador brasileiro que foi pregar em outro país sem precisar de ajuda de intérprete? Né? E sem nunca ter estudado o idioma do país em que ele foi? Né? Eu nunca vi, irmão. Se você conhece alguém, deixa o nome dele aqui nos comentários aqui, né? O link do vídeo. Eu gostaria de conhecer realmente alguém que recebeu o verdadeiro dom de línguas, né? Ou melhor dizendo, o dom de variedade de idiomas, né? Você pode ver que qualquer desses pastores maiores que seja aí do Brasil aí, quando eles vão pregar fora, tem que ter um tradutor, né? Então, que dom de línguas é esse, que batismo que eles têm que não tem isso, né? Então, irmãos, abre os olhos, porque não era disso que estava falando o texto, não era isso que aconteceu. Vamos continuar com o vídeo. Outro benefício também de você falar em língua é que o Espírito Santo ajuda você na oração, né? A palavra de Deus diz que quando nós estamos orando, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai Celestial. E quando nós estamos falando em língua, o diabo fica apavorado, porque a Bíblia relata que quem fala em língua, ninguém o entende. Por isso que Deus manda buscar um intérprete, né? Agora tem as línguas, você falando com Deus, e tem as línguas estranhas, que é Deus falando com o homem. É necessário ter intérprete. Mas as línguas que você fala com Deus, ninguém consegue interpretar e ninguém consegue saber. Porque essas línguas estranhas, na hora da oração, o diabo fica apavorado porque não entende. A Bíblia diz que ninguém o entende, porque ele fala direto com Deus. Quem fala língua estranha fala direto com Deus. E o inimigo fica apavorado ver um cristão orando em línguas estranhas. Então procure o batismo do Espírito Santo e também orar em línguas estranhas. É importante isso, né? A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 2, né? Que eles falavam línguas, língua dos anjos, língua dos homens, né? Língua dos dons celestiais. Já havia pessoas. Irmãos, veja que ele declara que em Atos 2 está escrito que eles falaram língua dos anjos, né? Leia Atos 2, né? Acho que foi a leitura que a gente fez, né? Vou até voltar aqui, ó, o slide aqui, só para... Ah, não. Mas eu tenho aqui, né? Acho que Atos 2, aqui, ó. Né, irmão? Então, ele declara então que em Atos 2 está escrito que eles falaram a língua dos anjos, né? Leia aqui então Atos 2 e veja por você mesmo aonde está escrita essa blasfêmia que ele falou aí, irmãos, né? Vamos em frente no vídeo ali.
pessoas indoutas ali de outras nações e começaram a entender o que os discípulos estavam falando. O que era aquilo? Deus deu o dom de interpretação a todas aquelas nações, de no seu intelecto, cada um na sua própria língua, entender o que eles estavam falando. Por isso que a Bíblia relata que as línguas estranhas, quando Deus também está falando com o homem, que na hora que recebeu o batismo do Espírito Santo, não era eles orando só, era Deus também falando com as pessoas incrédulas que estavam ali. E Deus deu o incrédulo ao ímpio. O Senhor deu o entendimento das línguas estranhas. Quanto mais a você. Claro que Deus vai dar. Deus vai fazer coisa. Irmãos, consegue entender agora a salada que esses caras fazem para tentar encaixar aquilo que eles inventaram? Agora, para justificar o texto, eles têm que adaptar que o nosso Pai deu o dom para quem estava ouvindo eles falarem, né? Veja só, eles têm que adaptar, né? Eles têm que, porque senão a casa cai, né? Então eles têm que dizer que quem recebeu, né, quem estava ali no caso bebendo ali, se divertindo ali, né? Ele que recebeu o dom ali de ouvir. Olha só, né? O nosso Pai pegou a pessoa se a vontade da pessoa ali e fez ela ouvir o que estavam dizendo, né? Eles têm que adaptar, né? E vamos continuar com o vídeo aqui. É grande na tua vida, pode ficar certo disso. A palavra de Deus diz que também fala sobre dom de língua e dom de variedade de língua. Esse dom de variedade de língua, Deus reparte a cada um como Ele quer. Você pode falar em uma língua hoje, um mistério hoje, daqui a uma semana você pode falar em outro mistério. Isso se chama variedade de línguas. Tem gente que interpreta errado esse texto, acha que variedade de língua é eu ir no colégio e aprender língua de todos os países, inglês, francês, alemão, português, está tudo errado. Variedade de língua é língua que ninguém ensina. Veja que aquele, sem querer, falou mais ou menos a verdade, né? Que variedade de línguas é falar vários idiomas, né? Sem ter aprendido na escola, é claro, né? A pessoa aprende, né? Ou seja, nosso Pai faz a pessoa aprender aquele idioma ali instantaneamente, né? Sem querer, ele falou mais ou menos a verdade ali, né? Bom, irmãos, vou terminar esse vídeo por aqui, pois já está muito grande, né? E acho que o mais importante já foi dito. Quem sabe eu faça outro vídeo continuando com esse assunto, né? Usando a continuação do vídeo desse pastor, né? Talvez eu faça. E para finalizar, vou mostrar um texto que prova que Paulo não falava e nunca falou a língua dos anjos, né? Vamos ler 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, todos os idiomas, e a língua dos anjos, né? E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tinha. Entenderam, irmãos? Ainda que eu falasse. Então, irmãos, será que Paulo falava a língua dos anjos ou não? Um abraço e até o próximo vídeo.